porque essa política neoliberal começou no governo Temer e se estendeu para o governo Bolsonaro. Ah! A política neoliberal começou no Temer e terminou no Bolsonaro. Ah, entendi. Ah, então esse governo não pratica neoliberalismo? Ah, então aquilo que os índios estavam falando, que queriam privatizar, e que era aquilo lá? Bom, os dados da economia que a gente tem visto nos últimos tempos, se a gente pegar os números e fizer uma avaliação de como era no passado também, os números são muito positivos no geral, né? Um desemprego muito baixo, inflação sob controle, você pegou uma bomba aí no começo do governo que eram aqueles precatórios, né? Teve que negociar aquilo tudo. Não foram anos fáceis, a gente acompanhou isso aqui durante muito tempo. Parece que hoje, eu não sei se é fator de rede social, como é que... Bom, então eu vou analisar aqui de novo candidato a governador. Para você que é de São Paulo, você vai votar nele? O que você acha dele como uma opção? Você acha uma opção viável? Então aqui eu vou dar uma analisada, né? E obviamente eu vou analisar e vou contestar as informações que ele vai estar passando. Funciona isso? Queria até ouvir a sua avaliação. Os números descolam muito do sentimento da população às vezes, né, Haddad? A população tem um sentimento, se você perguntar para as pessoas se elas acham que tem muito desemprego no Brasil, talvez boa parte vai dizer que está no nível altíssimo de desemprego, contrariando os dados que na verdade mostram que está muito baixo. Olha, perceba que ele está falando em relação à percepção das pessoas com aquilo que elas estão vendo em rede social. Eu vou voltar porque eu acho que foi isso que ele quis dizer. Funciona isso? Queria até ouvir a sua avaliação. Os números descolam muito do sentimento da população às vezes, né, Haddad? A população tem um sentimento, se você perguntar para as pessoas se elas acham... As pessoas têm sentimentos. Estranho, né? As pessoas têm sentimentos ou as pessoas têm uma percepção? Como é que é isso? Ter um sentimento de menos desemprego? Que sentimento seria esse? De alegria, de tristeza? Acham que tem muito desemprego no Brasil, talvez boa parte vai dizer que está no nível altíssimo de desemprego, contrariando os dados que na verdade mostram que está muito baixo. Queria entender se você tem essa percepção também e por que é que isso se dá, esse descolamento muitas vezes da opinião das pessoas, de parte da população, dos dados oficiais. Queria entender se você tem essa percepção também e por que é que isso se dá, esse descolamento. Mas por que ele não perguntou se ele não teria sentimentos em relação a isso? Por que para ele é a percepção? Então a população só sente a falta de desemprego. Como é que é isso? Como se dá isso? E por que para ele tem a percepção? A sociedade só tem sentimentos, ele detém a percepção? Estranho, né? Muitas vezes da opinião das pessoas, de parte da população, dos dados oficiais. Olha, Demore, vamos primeiro esclarecer o que aconteceu nesses 3 anos. Ó, repare que agora ele vai entrar no mérito de atacar o ex-presidente. E de certa forma ele não está tão errado naquilo que ele vai dizer. Mas perceba como ele vai contar essa história e como ele vai amarrar isso. Olha que interessante. Porque a gente precisa desse diagnóstico para saber o que está acontecendo na cabeça das pessoas, né? O Bolsonaro, ele vinha fazendo um ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Como? Sem reajustar o salário mínimo e sem reajustar a tabela do imposto de renda. Então ele não está ajustando a tabela do imposto de renda e ele não está ajustando o salário mínimo. De fato, isso aconteceu. De fato, isso aconteceu. Inclusive, o poder de compra caiu drasticamente na época dele, porque eu senti isso. Eu vi isso nitidamente. A minha renda mingou.
de uma forma que eu não tinha condição. Eu estava cada mês que passava, menos eu comprava. Então, estava acontecendo um ajuste fiscal, mas isso estava acontecendo na base da pirâmide social. E qual era a consequência? A consequência disso era baixo crescimento. Então, baixo crescimento e tudo isso estava afetando a base social. Que interessante, né? E sim, de fato, né? Mas será que esse governo está fazendo muito diferente? Será que ele não está afetando a base? Esses políticos que estão lá, eles não estão afetando a base com as decisões deles? Porque a gente vive um estado de excepcionalidades, né? Se você for na rua, você não pode ser homofóbico. Crime. Eu acho que tem que punir. Acho que tem que ter crime. Mas veja bem que se você estiver num templo religioso, você está isento desse crime. Lá dentro você pode praticar isso. Pela via religiosa. Então, se por exemplo, a pessoa achar que uma pessoa que seja homossexual ou tem um relacionamento homoafetivo, lá dentro da igreja, ela pode dizer, olha, isso é coisa ruim, vai para um caminho mau, porque o estado da excepcionalidade permite. E você perceba que esse governo aí, quando ele começou, ele assumiu, eu lembro muito bem o discursinho, todes, bem-vindo todes, né? E aí depois, em 2025, se eu não estou enganado, tirou para atender a classe conservadora. Interessante, né? Então perceba, né, que ele coloca quando quer colocar e quando quer tirar para atender aos seus interesses, ele tira. Mas eu poderia até falar que isso é desse governo. O problema é que todos fazem isso. A base sempre sofre com tudo. Quem não está na base não sente os reflexos, né? Tipo, ele aqui não sente o reflexo. Ele não é base. Então ele deduz. Mas vamos ouvir mais, que eu tenho mais coisas para falar e eu tenho dados aqui para mostrar. Porque o poder aquisitivo das pessoas foi caindo abruptamente ao longo de 7 anos. Porque essa política neoliberal começou no governo Temer e se estendeu para o governo Bolsonaro. A política neoliberal começou no Temer e terminou no Bolsonaro. Entendi. Então esse governo não pratica neoliberalismo? Então aquilo que os índios estavam falando, que queriam privatizar, o que era aquilo lá? Acho que foi no Rio Tapajós. Que foi aquilo lá? Aquilo lá era o quê? Os índios estavam mentindo? Estavam jogando fake news contra o governo? Que o governo depois teve que recuar por causa da pressão? Isso não é neoliberalismo. Isso é o que então? Porque neoliberalismo não é só sair privatizando empresa, não. Eu lembro muito bem que o presidente que está aí na eleição, ele falou, vou estatizar. Não estatizou nada. Não estatizou. Ele nunca desfez nada que foi feito para beneficiar uma galera aí. Ele beneficia, esse pessoal aí da religião é beneficiado nesse governo. É beneficiado. Ele beneficia essas igrejas. É muito interessante, né? Vamos ouvir o que ele tem mais para falar.
Esse ajuste Agora, veja bem, PPP, isso é neoliberalismo, tá? Isso é neoliberalismo. Se o governo quiser dar uma... vou dar aqui, você vai pagar um tipo de taxa, a iniciativa privada vai poder usar aquilo à vontade, tá? Isso é neoliberalismo, tá? Neoliberalismo. Agora, eu posso ter aprendido errado. Então, chega aqui e me ensina. Eu vou ficar agradecido. Mas esse governo é neoliberal, sim. E atende ao mercado. fiscal estava acontecendo dessa maneira que eu estou dizendo. Mas no último ano bateu um desespero por causa das pesquisas. E aí eles resolveram abrir os cofres e estourar o orçamento de 2023, primeiro ano do governo seguinte. Então eles deram um reajuste não previsto no orçamento do Bolsa Família. Pô, isso é verdade, né? Então você vê como esse governo, o anterior, o governo passado, o que perdeu é a eleição, você perceba que esse governo, ele não estava preocupado com a população. Né? Ele não estava. Ele fez de tudo para ganhar, para ser reeleito. Uma política horrorosa. E que foi condenado. Mas não foi condenado pela política de saúde pública que ele deveria ter sido. Ele foi porque ele peitou uma outra instituição republicana. Ou não foi? Ele não atacou, não peitou o judiciário. É muito interessante, né? É esse o estado que a gente vive. Essa é a nossa democracia. Vamos ouvir mais o que ele tem para falar, porque ele já falou aqui que esse governo não tem neoliberalismo. Que coisa, né? E aí você veja que eu me coloco na situação de contribuinte que está pagando salário. Eu paguei o salário dessa pessoa como ministro da Fazenda. Para agora ele está aqui soltando essa história. Como é que eu me sinto? Porque ele não está como ministro da Fazenda. Ele está falando ele tá falando coisas aqui que eu contesto. Se ele, como ex-ministro, está falando isso, tu imagina as coisas que ele falava como ministro. Aí eu passo a desconfiar. Porque eu não estou vendo muita honestidade da parte dele. Acho que ele poderia falar, olha, a gente aplica, mas a gente tenta contornar. E aí fica uma coisa muito feia. Porque a gente tem uma esquerda na internet, né, que é muito interessante, que questiona e critica esse governo. Né? Muito se deve a uma parte, né, desse pessoal aí que é o web comunista, que são barulhentos, enchem o saco, e ainda bem, né? Não que eu seja comunista, não sou, mas ainda bem, porque eu analisei aqui o governador de Minas, um monte de petistas lá, um monte de pessoas de esquerda criticando o neoliberalismo. Eu acho isso maravilhoso. Só que eu achei muito interessante quando eu analisei o Boulos, que ele se demonstrou muito irritado e começou a jogar uma coisa para militância, né? Comunista de apartamento. Eu achei isso muito interessante. Vai saber o que esse governo quer com a internet, que ele vai entrar nisso. Eu vou entrar também. Um papo super estranho. Vamos continuar aqui que ele tem para falar, que eu tenho dados para dar também. Baixaram o preço dos combustíveis às custas do ICMS dos governadores e deram um calote nos precatórios. Isso tudo aconteceu em 2022 e a bomba estourou no colo do presidente Lula. Então, quando nós entramos, nós estávamos com um déficit fiscal de volta no patamar de 2% do PIB, que foi o déficit fiscal médio do período todo Temer-Bolsonaro
com exceção dos últimos anos em que houve o ajuste fiscal que eu relatei, em cima dos trabalhadores, tanto do ponto de vista da tabela do IR, quanto do ponto de vista do não reajuste real do salário mínimo. Como nós fizemos? Agora ele vai explicar como eles fizeram. A coisa linda que eles fizeram. E que ele omite. Ele omite. Vamos ver. Ouve a explicação dele. Primeiro nós pagamos o calote. Nós tivemos que pagar o calote aos governadores e aos precatórios. No primeiro ano de governo, deu coisa de 120 bilhões de reais de calote que nós tivemos que pagar no primeiro ano. Mas daí nós passamos a fazer um ajuste fiscal, não mais em cima dos pobres, que passaram a ter reajuste real do salário mínimo, e a tabela do imposto de renda, que atingiu a isenção, a faixa de isenção foi para R$5.000. Então ele está falando de um crescimento real. Você sabia que no arcabouço, o governo ele pode gastar de 0,6% até 2,5%? E que mesmo que haja um crescimento muito grande do PIB, esse valor não pode ser ultrapassado? E que o governo ele tem que dar aumento de salário, e ele dá um aumento de salário michuruca. Então veja bem, né? As pessoas me criticam porque eu falo de Nescau, de achocolatado, porque eu falo de videogame. E o mais interessante são pessoas de esquerda. Então quer dizer, né? Essas pessoas maravilhosas de esquerda que pautam pelo social, não pensam num pai de família, numa mãe, numa família, que tem um filho e não pode dar nem um achocolatado sequer, porque não tem como comprar. Um tio, um avô, uma avó, uma tia, tem um sobrinho, uma neta, neto, quer dar um videogame, é 4.600, 4.500. O salário mínimo é 1.600. Imagina a pessoa que quer sair, quer morar num apartamento, não consegue. 30 metros quadrados. É R$1.100. Você vai no mercado, você fala para mim. Se você vai no mercado, se você tem poder de compra mesmo, você que ganha um salário mínimo. Fala para mim. Não dá. O custo de vida está muito caro. Porque esse troço do salário mínimo está atrelado a várias outras coisas do governo. E tudo tem que estar até 2,5%. Entende? Então, por exemplo, ele não pode gastar o quanto ele quer gastar com saúde, com educação, com segurança. Porque se ele quiser dar um ganho maior, por exemplo, num salário mínimo, ele vai ter que tirar disso. E ele já tira. Por causa de, acho que é previdência, aposentadoria e o salário mínimo. Olha que loucura. Tudo isso está amarrado junto. Não pode passar de 2,5%. E aí você vê uma coisa super estranha. Porque você passa a ver bancos lucrando, setor varejista lucrando. E aí chega no salário mínimo cento e pouco reais, R$130 de aumento. 120, sei lá. Que não é para você ter um poder de compra. É só para você continuar mantendo a compra daquilo que você já compra. Então vai arroz, feijão, carne. A carne depende, né? Porque algumas carnes agora estão mais caras. Então, assim, isso não afeta a base, não? O salário mínimo não é a base? Porque, veja, as pessoas estão reclamando do custo de vida. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar.
Olha, violência supera a economia e vira a maior preocupação. Quase 30% dos entrevistados apontam a insegurança o principal medo. Em dezembro, economia liderava. 21. Economia. Violência é o principal medo dos brasileiros. 30% apontam a questão de segurança. Na sequência, problemas sociais, economia, corrupção e saúde. Né? Por ordem, né? Daí depois é problema social, depois economia, depois corrupção, saúde, educação. Tem outra aqui, olha. 43% avaliam que a economia piorou no último ano. Isso é uma matéria do dia 14/1. Recuo no pessimismo e melhora nas expectativas futuras. Percepção de que a economia piorou. Olha isso. Levantamento também indica uma melhoria na percepção sobre o poder de compra. Para 58% a conta do mercado ficou mais cara no último mês. Olha isso aqui. Vou mostrar outra. Preocupação de brasileiro com segurança supera a economia. De novo, segurança. Isso é do final do ano, essa matéria. Segurança pública passou a ser vista por uma parcela maior da população como o principal problema. Principais problemas ao longo da gestão Lula 3: saúde, violência, economia. Olha isso. Metade dos trabalhadores apontam o dinheiro como maior causa de preocupação. Olha isso. Olha a base aí sendo afetada. Isso daí já é da metade do ano passado, mês 7. Dinheiro preocupa mais que saúde e família no Brasil. Olha, minha renda não cobre todos os meus gastos mensais. Não possuo reserva de emergência. A base não está ganhando um salário mínimo? Quanto ganha a base? Não é um salário mínimo, não? Por que isso está acontecendo? Por causa desse governo. Que esse troço horroroso de arcabouço fiscal. O poder de compra não aumenta, não aumenta, não aumenta. Vai aumentar dentro do arcabouço junto com um monte de outra coisa que já está sendo tirada dinheiro. Tirada que eu digo no sentido de o financiamento. Toda hora aí tá travando dinheiro. Que coisa, né? Hoje quem ganha R$5.000, não importa se seletista, autônomo, o que quer que seja, não paga imposto de renda. E a pegadinha dos R$5.000? Ele chegou, governo, olha, não vai ter mais R$5.000. Oh, maravilha, lindo! Virou o ano, né? Taxa de eletrônico. Agora que você vai ter dinheiro, é taxa de eletrônico. Não foi isso, não, que aconteceu? Não queria taxar aí eletrônico e um monte de coisa?
Então, quer dizer, você dá 5 mil reais, que poderia entrar, né, ser um alívio, aí você põe mais taxa para agradar o mercado, para sinalizar o mercado que você está garantindo as contas. O mercado está acima da Constituição, das leis do país, do interesse do cidadão brasileiro. O mercado está acima. O mercado está acima de mim, está acima de você. Isso não tem na Constituição, não tem lei que diga que você tem que tratar o mercado e ouvir o mercado e atender aos interesses do mercado, não. Porque o mercado é uma coisa à parte do país, né? Tem eu, tem você, tem tudo. Tem o YouTube, tem tudo, né? Tá tudo aqui. O mercado tá acima. Ele tá acima. Ele manda. Que coisa, né? E eu fico vendo, né, uma figura dessas falando que o Brasil tá uma maravilha. As pessoas têm preocupações, elas são preocupadas com saúde, com segurança, com economia. Isso são pesquisas de 2025 e desse ano já. Matérias jornalísticas dando essas pesquisas. E ele aqui tá falando que o Brasil tá uma maravilha. Que a base tá super feliz. Que coisa, né? Vamos ouvir mais o que tem que falar. Nós estamos falando de mais de 70% da população que deixou de pagar imposto de renda esse ano. E como foi feito o ajuste? Cortando o gasto tributário. E ó, aguardem que vai ter mais imposto aí, taxa, aguardem. E esse troço de 5 mil reais aí não vai ficar por isso se depender do governo não, hein? O que é o gasto tributário? São aqueles benefícios fiscais. E lembre-se que o autônomo que não tem um dinheiro fixo, tem que correr atrás, ele fica a parte disso, né? Você repara que o autônomo nunca é lembrado. As pessoas estão sendo empurradas para condições de trabalho precário, para app, Uber, essas coisas. Eu vejo aqui perto aqui da esquina aqui da minha casa, vários jovens que ficam na rua, deitados no chão de bicicleta, até altas horas da noite para ficar fazendo entrega. E esse tipo de pessoa, MEI, autônomo, seja lá o que for, que na pesquisa ali aponta, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui na pesquisa, ó. Metade dos trabalhadores aponta preocupação. Aqui, ó. Aqui. Dinheiro preocupa mais que saúde e família no Brasil. Levantamento ouviu 8.700 pessoas entre CLTs, MEIs, desempregados e aposentados. Então as pessoas estão tendo uma percepção ruim. A coisa não tá boa. As pessoas estão sentindo, olha o sentimento. Olha o sentimento. Elas estão sentindo que a coisa tá ruim. A todo momento o brasileiro tem uma preocupação nova. Segurança, saúde, educação. Toda hora isso fica preocupando o brasileiro. Fica trocando nas pesquisas. Uma hora é saúde, outra hora é educação, outra hora é dinheiro. Segurança. Nesse arcabouço fiscal com esse governo neoliberal. É neoliberal. PPP é neoliberalismo. E ó, e parece que esse cara aí é formado, né, em sociologia. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que uma vez colocados no orçamento, nunca mais saíam, sabe? Ficava lá no orçamento. Os amigos do rei, os lobbies, os grupos de interesse. Ele fala até igual a direita, os amigos do rei.
Olha, eu já falei, esse governo aí não é de esquerda, hein? Esse governo aí tá amarrado aí com a classe dirigente, hein? Quando tu tem um problema aí, um empresário quer aprovar a lei, quer fazer não sei o que lá, ele vai ligar pros amiguinhos aí, ó. Esses amiguinhos aí. Não foi isso que o outro lá, que está envolvido lá com o ministro lá da Justiça, que está envolvido com o banqueiro, fez? Ele foi ligar para banqueiro e empresário. É esse pessoal que manda. Esse troço aí de eleição, isso é uma furada. Essa democracia é furada. Esse pessoal aí que tá mandando. Sempre mandam. Quando precisa de aprovar uma lei, eles ligam, o empresário liga um pro outro. Ó, pô, converse com a pessoa aí. Eu não tô confirmando aqui isso. Isso é uma percepção que eu tenho. Porque o presidente, ele não fica andando no carrinho do popular, não. Ele anda no avião de empresário. E querem passar pra gente, não, porque ele é o presidente. Ele troço lá do empresário e vê lá com os Estados Unidos, ele é classe dirigente. É ele que manda aqui. Pode mudar presidente. Esse que tá aí agora, se sair, ele vai continuar mandando. Só que em outra posição. Não fica aí iludido aí, ai, que governo bonzinho. Esse pessoal não é bonzinho, não. Olha aí o cara aí falando um monte de coisa estranha. Botando o interesse dele aí acima. Despolitizando. Que quando o político mente, ou ele não conta a verdade, ou ele conta a coisa pela metade, eles ainda fazem pior, né? Eles contam um troço que fica no ar, tu não sabe o que é. Né? Isso é despolitizar, tá? Isso é despolitização. Vamos ouvir mais o que tem para falar, que eu tenho também mais dados aqui para mostrar. Eu divulguei 100% desses benefícios fiscais na internet. Mas ele anda tanto com a direita que já tá falando igual a eles. Se é que tem isso de direita ou esquerda com esse pessoal aí. Isso daí é só pra gente. A gente fica se esbufetando pra esses caras aí. Eles acham isso maravilhoso, maior distração isso. CNPJ por CNPJ. E comecei a cortar esses benefícios fiscais que não faziam mais sentido, mantendo os que faziam sentido, sobretudo voltados para a agricultura e para a indústria. Mas aqueles outros que não faziam sentido, nós fomos cortando. Entregamos as contas muito melhor do que recebemos, muito melhor, e os indicadores. Inflação a menor da história em 4 anos, desemprego o menor da série histórica. Desemprego... A população que está com CLT, acho que é 39 milhões. Tem a população aí que é autônoma, MEI, né, que está de bico, que está de APP, que está sei lá o quê, que está batendo números de CLT. Então a gente tem uma parte da população, né, na CLT e tem uma outra parte por fora que está vindo de uma outra situação que não é boa. Você ser um adolescente, um jovem, adolescente não, um jovem, de 20 anos, 20 e poucos, dormindo na rua com bicicleta. A gente está trabalhando muito mais. O jovem chega de manhã, ele vai embora tardão da noite. Ele fica na rua, ele dorme na rua. Eu vejo aqui, perto da minha casa. Ficam uns adolescentes, uns jovens ali perto do... Adolescente, né? Porque eles são jovens. Mas eles ficam perto aqui do supermercado aqui. É que esse governo tá se gabando disso. Não, nem se gaba, né? Porque essa parte ele nem lembra. É só CLT que existe para eles. E aí você veja que essa população está sendo empurrada para essa situação, né, por outras situações, outros governos, e esse governo chega e não faz nada, 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 ele não mexe.
Não mexe. Não é porque o Lula, o presidente é capitalista. É porque ele é junto desse pessoal por outra via. E quando tiver um probleminha, um liga pro outro. Ai, o presidente... Ai, conseguiu taxar os ricos. Ah... Esse cara tá conversando com esse pessoal há uns 5 anos. Sei lá quanto tempo. Você acha mesmo que vai chegar do nada? Ah, ele venceu. Gente, vamos ser menos ingênuos, né? Olha aí o que essa pessoa está fazendo. Dobramos a taxa média de crescimento, o melhor salário real médio da história. Que é uma porcaria. O salário é uma porcaria. Não dá pra nada. Você veja que eu sou autônomo. Eu pego um salário mínimo. Eu não faço mais nada. A minha vida é comer e pagar conta. Se quebra um troço aqui, eu fico desesperado. Aí eu tenho que trabalhar mais. Eu preciso arrumar dinheiro. Eu não sou CLT. Eu, por mim, ficava na CLT. Eu fui empurrá-lo nessa condição. E esse governo é incapaz de resolver isso. Ele não vai resolver. Não vai resolver. Esse aqui, quando eu estava como ministro aí, eu analisei. Ele já naturalizou a pejotização. Que está nas mãos de um juiz que tem envolvimento com empresa. Pô, dá pra levar a sério? Você leva a sério isso? E a maior massa salarial da história. E isso não adianta contestar, porque senão vira aquela coisa da terra plana, da vacina que produz doença e não cura, essas coisas que a gente fica ouvindo falar. Ah, entendi. Então essas empresas aqui, né, que eu li, então elas estão desinformando. Elas estão mostrando uma outra coisa aí. Que esse salário aí que você está se gabando não tá maneiro, não. Não tá legal, não. Tá ruim. Ó, vou dar outro dado aqui. Por que a percepção das pessoas fica mudando? Ó, em 2025, setores, ministérios da saúde, das cidades e da defesa tiveram 9 bilhões em cortes no orçamento. Olha isso. Juntos, as 3 pastas somam 9 bilhões. Do total de 31 bloqueados ou contingenciados. Congelamento atingiu a maioria dos 31 ministérios. Ministério das Cidades, da Defesa, da Saúde, do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Transportes, da Fazenda, o próprio ministério que ele assumiu, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, tá aqui os valores. 4 bilhões, 2 bilhões. Anunciou aqui. O governo havia anunciado em 22 de maio congelamentos de 31 bilhões. Congelamento dos gastos, ou com contingenciamento ou bloqueio. Olha isso aqui. Olha, essa primeira matéria é de maio de 25. 30 de maio. Final do ano passado, né? Tudo do ano passado. O governo bloqueia 1 bilhão do orçamento de saúde. Não. Governo bloqueia 1 bilhão do orçamento e saúde é mais afetada. Saúde. Quebrou a ambulância, não vai ter. Bloqueou. Quebrou a raio-x.
Já era. Bloqueio, não tem como comprar. Anunciou bloqueio de 1 bilhão no orçamento, elevando para mais de 12 montante contingenciado. Mais de 12 bilhões. A área mais atingida foi a saúde. Saúde e cidade seguem sendo as pastas mais impactadas ao longo do ano, bloqueando o dinheiro da saúde. Reduziu 300 bilhões em emendas. E aí, míngua. Não tem dinheiro e as pessoas sentem. Olha o sentimento das pessoas. Elas têm um sentimento de fome, né? Elas têm um sentimento de estarem doentes, de se sentirem seguras. Isso não afeta a base, não? Eu gostaria de saber se isso afeta a base na opinião dele ou não. Para mim, afeta. Eu me sinto afetado, eu sou base. Vai no posto de saúde, é um tratamento horrível. É horrível. O presidente que teve problema de saúde, ele não foi no público, ele foi no privado. Na época ele era ex, né, presidente, não estava mais no cargo. Que coisa, né? A gente tem dois Brasis, o Brasil da classe dirigente e o nosso. Esse daí tá na classe dirigente, ele não tá na nossa realidade. Ele tá achando tudo maravilhoso. Ele tá dando aqui os números como se fosse uma coisa linda. Que coisa, né? E aí tá aprovando lei. Eu analisei aqui o presidente aprovando o troço aí de combate, sei lá o quê. Não tem nem dinheiro. Ai, meta de industrialização, não tem dinheiro. Vai fazer lei, não tem dinheiro. Não tem. E mais arrecadação, mais arrecadação, mais arrecadação. E tu vê o salário mínimo cresce R$100, cento e pouco. E ele tá achando isso maravilhoso. Que coisa, né? Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, o nível de desinformação nas redes sociais, que é por onde as pessoas hoje se informam, é gritante. Se você visitar as redes sociais hoje, você vai ver uma enxurrada de desinformação. Não é sobre economia, é sobre tudo. Então as pessoas estão desinformando sobre tudo. Estão desinformando tudo, né? Isso daí vale para o apresentador de TV? Isso que ele está falando? O apresentador de TV que falaram que foi transfóbico, isso vale para ele? É crime, não é? Ele foi preso? Você viu a emissora sendo multada? Porque a emissora tem patrocínio. Não tem? Quando a outra emissora lá manipulou a eleição, alguém foi preso? Foi penalizada? Manipulou a eleição. Manipulou a eleição. Fez muito pior. Não aconteceu nada. E ele tá preocupado com a internet. Que coisa, né? Agora, recentemente, teve uma emissora aí que esse pessoal aí de onde ele tá fizeram lá um PowerPoint, sei lá o quê. Não foi? Uma emissora de TV? E depois falar, pedir desculpa. Ai, meu Deus, ai, a gente errou. Que coisa, né? Na TV acontece... Na TV tem uma emissora ligada à religião que ofende outras. É crime e não acontece nada, porque está acima. Está acima. Está acima da Constituição, das leis. Aliás, esse pessoal é tão amarrado
que eles estão no judiciário, eles estão em tudo que é lugar. Quando chega na hora, eles votam em causa própria. Eles votam em causa própria. Olha o troço da pejotização. Coisa, né? E aí, assim, eu vejo os políticos, esses representantes falando, cada vez mais eu fico convicto, né? De que eu tô certo, porque a todo momento eles reafirmam isso para mim. É toda hora, é muita despolitização, é muita enrolação, muita história mal contada. Porque ele tá despolitizando aqui. Tu não pensa que ele não está fazendo isso porque ele tá. Se ele chega aqui, olha, a gente é bonzão e o outro é ruim, isso é despolitizar, porque isso não é fazer política. Isso não é fazer política, é planejamento, é discussão, é melhorar a vida das pessoas, é ver o que está errado para melhorar. Nem é ficar apontando o dedo pro outro. Isso ele faz lá entre eles. Ele tem que chegar aqui e tem que falar o que ele tem que fazer. Ai, mas o outro é feio e eu sou bonito. Que argumento horroroso, né? E falam que esse cara é super inteligente, né? Olha que papo estranhíssimo que ele vai dar sobre a internet. Olha isso. É sobre a vida das pessoas, é sobre a ética das pessoas, é sobre a economia, é sobre investimento. Então, hoje, a guerra de narrativas, ela mudou de patamar para pior. E não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial, sobretudo no Ocidente. Agora, vem cá. Isso vai valer para esses veículos aí que são atrelados ao governo, que disse que a facada do Bolsonaro foi mentira? Eu gostaria de saber isso também. Isso vai valer para ele também? Porque eu tô considerando que as informações que ele tá dando aqui não bate muito bem com a realidade. Ele falou que o governo que ele fez parte não é neoliberal. E é o outro que é. E assim, é um sociólogo, né? Eu acho que ele é formado em sociologia. Que coisa, né? Que coisa, desinformando. Eu posso considerar, não posso considerar isso uma desinformação? Ele faz uma coisa e fala que só o outro faz? Isso é o que então? Onde as redes sociais... E ó, não adianta falar que é coisa de política, porque não é eleição isso aqui não. A gente nem tá ainda nessa etapa. Mas eu vou voltar um pouco para você ouvir o discurso estranhíssimo. Estranhíssimo. Olha isso. Olha isso. Ela mudou de patamar para pior. E não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial, sobretudo no Ocidente, onde as redes sociais são absolutamente livres. Onde não é livre, no Oriente, nem toda rede social é livre para dizer o que quer. Então, e às vezes os governos não são democráticos também. Então você veja, o que acontece aqui. Aqui tem muita bagunça, né? É muita bagunça, as pessoas falam muita coisa, né? E afeta tudo, porque é muita notícia, é muita desinformação. Mas isso é aqui, aqui é no Ocidente, né? No Oriente é diferente. Lá tu não fala qualquer coisa porque é lá ditadura. Olha a construção que ele tá mandando, hein? Olha isso. Aí você tem uma outra realidade, governos mais autoritários e rede social controlada. Aqui não, aqui você está numa democracia, ninguém quer calar ninguém, as pessoas têm o direito de dizer, mas ao mesmo tempo isso vem trazendo uma degradação do ambiente social muito grande pela desinformação. Eu tô... O que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que aqui é democracia, muita desinformação. Países autoritários controlam a internet. O que ele quer dizer com isso? E que aqui é um oba-oba?
Como assim? Então aqui é democracia, mas vai ter censura na internet? Porque olha o que ele está falando. Ele está falando que aqui é democrático e tem muita coisa errada. Nos países de ditadura, a internet é cerceada. Mas aqui está dando problema, aqui na democracia. Então, assim, né? Como esse pessoal fala mal, tem uns argumentos horríveis, um jeito de falar horroroso, porque eles não querem dar tudo. Eles falam tudo pela metade, né? É horrível. Então, eu vou interpretar de qualquer jeito. Então, na minha opinião, ele está sugerindo aqui que a democracia aqui tem que cercear a internet. Tem que ter lei rígida. E tu veja que isso é muito interessante, porque eu analisei aqui 3 deputadas no mesmo partido dele, vindo com historinha de que por causa da violência das mulheres tem que criar lei para a internet. É Red Pill. Porque o discurso é muito violento. Aí você tem um apresentador de TV que não é preso, você tem uma emissora de TV que manipula a eleição, não é presa, e tu vai na internet. Só que aí é que você vê os reais interesses, porque se você entrar no site do Senado, lá tu vai ver uma pesquisa, uma matéria com uma pesquisa apontando que a violência contra a mulher está nas regiões Norte e Mato Grosso, com maior predominância da religião evangélica. E aí eles querem ir para a internet. Então você perceba que o nexo aqui não tem nenhum. E se você tem pesquisas que apontam que os maiores causadores em relação à violência contra a mulher são pessoas do convívio íntimo dela. Não é Red Pill. Não é isso, não é internet. É ciúme, é poder, é uma coisa doentia. Que você perceba que pode ter até questões psicológicas e que não necessariamente precisam estar atrelados à internet. Mas agora a gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe? Porque esse governo corta. Ele corta tudo. O dinheiro que podia estar indo para investigar, eles não fazem. E agora que está em ano de eleição, querem ir para a internet. Agora criou uma coisa assim de fazer lei e ir para a internet. Isso não é estranho? Eu acho super estranho. E agora criou uma coisa de internet. Tentaram lá atrás, né, privilegiar outros setores de comunicação, né, para criar aí um tipo de mesada, sei lá o que é. Então eles sempre estão vindo para cima na internet. Repare só. E aí eles ficam com historinha, igual esse daí tá fazendo. Eles querem alguma coisa com a internet. Eles querem alguma coisa que está incomodando eles. Aqui no ICL, porque é uma forma de eu me comunicar informando. Então, ali onde ele tá maravilhoso. Ele tá na internet, né? Mas ele tá num lugar... Esse lugar dá pra confiar, ó. Né? Ele tá lá ou não dá pra confiar? Será que se eu ficar assistindo aí eles aí, eu não vou encontrar nada nas entrelinhas? Porque eu já vi umas coisas aí desse canal onde ele tá super estranhas. Então, o que vai determinar o que é o que aqui? Eu pergunto de novo. Essa imprensa financiada que falam que o partido dele financia e que falou que a facada do Bolsonaro foi fake news, vai entrar nesse bolo? Eu quero saber. Eles estão na internet. Estranho, né? Conversa estranha. Todo mundo que está nos assistindo pode lá colocar: o Haddad não está falando a verdade sobre isso. E aí você cria um contraditório que estabelece a verdade. A emissora de TV, quando mente, quando manipula informação, aí ela pode, né? A emissora pode. Não pede desculpa, manipula a eleição, pratica crime. E depende do apresentador.
Porque o antivacina lá, né, deu ruim pra ele, né? Não é classe dirigente. Agora, com a classe dirigente, tu não toca. Porque um amiguinho não toca no amiguinho, entendeu? É no outro. O amiguinho protege. Porque para nós, o debate sempre vai interessar, desde que a resultante seja verdade. E a pessoa aí... O que é verdade? Então, as pesquisas aqui que estão me mostrando aqui é outra coisa. Eu vou ter que mostrar aqui a lei do arcabouço fiscal que esse governo aprovou, que não pode gastar mais do que 2,5%. E para garantir gastos, na pior situação, ainda vai garantir 0,6%. E tudo arrecadando dinheiro para o mercado financeiro, olha. Ou será que eu estou mentindo aqui? Será que eu estou fantasiando? Será que essas notícias aqui, ó, que mostram que a preocupação do brasileiro que é saúde, economia, segurança... Será que é fake news? Eu queria saber que critério é esse que eles vão arrumar. O que é o quê? Queria muito saber. O cidadão vai poder votar em A, B ou C com base no dado. Então, se amanhã ficar demonstrado que os indicadores econômicos pioraram, o cara vota na oposição. Agora, não é o que está acontecendo no governo do presidente Lula, e nós vamos fazer um debate aqui em São Paulo para perguntar para o eleitor se ele está a par do que está acontecendo com a saúde pública, com a educação, com a Sabesp privatizada. Do que ele está falando? Ai, Sabesp privatizada. Do que ele está falando? Ele vai estatizar então tudo? Ele vai assumir e vai estatizar tudo? Eu queria saber. Porque, ó, reparem, época de eleição, esses caras, eles contam uma historinha. Olha as coisas que esse cara falou aqui. Quando chegar mais perto da eleição, vai ser pior. Vai ser muito pior. Aí é um apontando o dedo pro outro. É despolitização, despolitização. Com a segurança pública, com os pedaços. E eles não vão querer levar essa eleição para a economia. Eles não vão querer isso. Tem um escândalo financeiro. Eles não querem discutir isso. Olha a oportunidade de fazer um monte de lei para o mercado financeiro. Eles não fazem. Eles vão querer levar isso para a segurança pública. Eles não vão querer tocar nesse... Tem dois vesperos aí que eles não vão querer tocar. A questão das mulheres, né, que, ao meu entender, está atrelada à questão religiosa. E a questão econômica, eles não vão querer. Não vão querer. Eles preferem ir para a segurança pública. Os problemas são econômicos, são de saúde, são de segurança, mas só a segurança vai ter destaque. Então eles vão escolher o que os coleguinhas querem pautar, entendeu? Que coisa, né? Pagar o salário desse pessoal para eu me sentir enganado? Que aquele não tá como ministro, mas ele estava. Eu tenho a mesma sensação ainda. Eu sinto que ele está me enrolando. E não tem pudor, né, de fazer isso. Nenhum. Vamos fazer um debate. Porque o bom da democracia é quando você tem uma arena em que você faz o debate franco, de alto nível, e deixa o eleitor, né, a prerrogativa de escolher o seu destino. Aí que está tudo bem. Todo mundo ganha. Até quem perde a eleição ganha. Porque teve a possibilidade de se apresentar e de fazer propostas de acordo com a sua consciência. Ainda termina de uma forma horrível, né? Todo mundo ganha, quem perde também ganha. Olha... Você é de São Paulo, você vai votar nesse cara aqui? Eu peço que você avalie bem em quem você for votar. Pesquise. Procure se informar, ver os vídeos aí da atuação da pessoa, o que ela andou falando, porque aqui, não sei, uma história muito estranha, lugar de ditadura, censura, aqui é democracia, tá dando problema. O que ele vai usar para definir isso?
Quem vai definir o que é o que aqui? Esses caras estão brincando com a gente. A gente tá aqui sem comida, trabalhando mais. E o cara tá aqui contando um Brasil maravilhoso. Vamos ficar de olho, gente. Que esse pessoal ganha muito bem, que eu fico indignado. É que a gente paga imposto, a gente paga um monte de coisa para sustentar esse pessoal, para ficar de historinha, para terceirizar a culpa, para não resolver o problema que tem que resolver, para não falar tudo que tem que falar. Ó, vamos ficar de olho esse ano, gente, eleição, hein? Vamos ficar de olho, hein? Então é isso. Tchau.